Às vezes, na vida, enfrentamos momentos de dor, traição e sofrimento. Mas em meio às dificuldades, Deus pode transformar o mal em bem, cumprindo seus propósitos e estendendo seu braço de salvação. A história de José é um testemunho vivo de como, mesmo nas situações mais sombrias, os planos de Deus prevalecem. O que parecia ser o fim para José foi, na verdade, o começo de um grande plano. Deus usou cada desafio e cada dor para algo maior. Hoje vamos conhecer como a vida de José, marcada pela traição, servidão e exílio, foi transformada por Deus para trazer salvação a muitos. José era o filho amado de Jacó. Seu nascimento foi uma grata surpresa. Ele era o primeiro filho de Raquel, a mulher que Jacó amava. Raquel por muito tempo se sentiu humilhada, pois não conseguia ter filhos. Jacó tinha mais uma esposa, Lia, que era irmã de Raquel e foi dada a Jacó por esposa num ato de traição de Labão, que era pai de Lia e Raquel. Lia deu filhos a Jacó. Além disso, Raquel tinha uma serva chamada Bila, e ela deu sua serva para que Jacó gerasse filhos para Raquel. Vendo isso, Lia também ofereceu sua serva, Zilpa, a Jacó para que gerasse mais filhos em seu lugar. Essa competição deu a Jacó 10 filhos homens e uma filha mulher. Por fim, Raquel engravidou e deu à luz José. O nome José significa Javé acrescentou, e seu nome vai fazer muito sentido nessa história. Jacó tinha um carinho especial por ele, e essa afeição era evidente. Quando Jacó voltava para sua terra e na iminência de encontrar Esaú, seu irmão, do qual tinha medo de ser morto, ele colocou todas as mulheres e filhos em ordem, com Raquel e José por último, deixando claro aqui uma ordem de importância. Além disso, o texto bíblico diz que Jacó deu uma vestimenta especial para José. Alguns textos falam em uma túnica colorida, e essa é uma tradução que não expressa o verdadeiro sentido daquela veste. A túnica que Jacó deu a José era um símbolo de realeza. Aquela veste era um sinal muito claro de quem Jacó considerava como seu principal herdeiro. Não seria de Rúben, seu primogênito, a bênção e uma parte maior da herança. Jacó tinha escolhido José. Esse gesto despertou ciúmes profundos nos seus irmãos. Além disso, José teve sonhos enviados por Deus. Sonhos que previam que ele seria exaltado acima de seus irmãos. Isso fez com que o ódio deles aumentasse. Movidos pelo ciúme e pela raiva, os irmãos de José tramaram contra a vida dele. Primeiro o jogaram em um poço e depois o venderam como escravo para mercadores que seguiam para o Egito. Agora precisamos falar de um plano maior que Deus estava executando e como a história de José se encaixa nos propósitos de Deus. Abraão, que era avô de Jacó, tinha recebido promessas de Deus. Uma delas dizia que toda a terra de Canaã seria dada a Abraão e sua descendência. Deus tinha prometido que a descendência de Abraão seria como as estrelas do céu, que eles habitariam em Canaã e através dele todos os povos da terra seriam abençoados. Mas que Abraão não veria isso. Essas coisas demorariam a acontecer. Ele não veria nem a posse da terra, pois os povos que ali viviam ainda não estavam no momento de receber o juízo de Deus. Em Gênesis capítulo 15, verso 15 e 16, Deus diz a Abraão: E tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. O povo que vivia na terra, os amorreus, que compreendiam várias tribos, era um povo idólatra e violento. Desprezava a Deus e estava acumulando juízos sobre a própria cabeça. Um evento que está ligado à corrupção dos amorreus e é um prenúncio do que iria acontecer em maior escala foi a destruição de Sodoma e Gomorra. O juízo de Deus se estenderia por toda uma civilização. Esse juízo é tão amplo na história humana que ele ficou conhecido pelos estudiosos como o colapso da Idade do Bronze. Ou seja, não seria um juízo local que afetaria um simples povo, mas o fim de uma era. José foi separado de sua família e levado para uma terra estrangeira. Parecia que sua vida estava condenada, mas, mesmo no Egito, Deus estava com ele. No Egito, José foi comprado por Potifar, um oficial do faraó. José, com sua sabedoria e integridade, logo ganhou a confiança de Potifar e foi colocado como responsável por toda a sua casa.
mas o falso testemunho da mulher de Potifar levou José à prisão. Mesmo na prisão, José não perdeu a fé. Deus continuou a abençoá-lo, e ele foi colocado como responsável pelos outros prisioneiros. Foi ali que José interpretou os sonhos de 2 servos do faraó, o copeiro e o padeiro, que tinham sido presos e aguardavam julgamento. José corretamente previu nos sonhos dos servos do faraó o destino que cada um deles teria. O copeiro seria inocentado e reabilitado. O padeiro seria condenado e executado. Com certeza, essa experiência traumática marcou profundamente a vida do copeiro de Faraó, e ele não esqueceria de José. Passados 2 anos, o faraó teve sonhos perturbadores, que ninguém conseguia interpretar. O copeiro relatou ao faraó sua experiência na prisão e como um prisioneiro estrangeiro que estava ali pôde prever seu destino de forma precisa através da interpretação de sonhos. Assim, José foi chamado, e com a ajuda de Deus, José revelou que os sonhos do faraó eram uma advertência sobre 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome, e que Deus estava revelando seus propósitos a Faraó para que ele se preparasse. Precisamos mais uma vez retomar a grande narrativa de salvação que Deus estava preparando para o seu povo. Hoje sabemos que esse período da história, o colapso da Idade do Bronze, foi marcado por eventos de grande magnitude, mudanças climáticas severas que geraram fome, pestes e guerras, instrumentos de Deus para trazer juízo à terra. Veja o vídeo Os Cavaleiros do Apocalipse nesse canal. Todas as civilizações dessa época, com exceção do Egito, foram duramente atingidas, tendo a maioria delas desaparecido. Devido à mudança nos ciclos de chuva e consequente escassez de alimento, houve migrações em massa. É digno de nota a migração de uma grande massa humana do norte da Europa e Ásia para as terras da Grécia e atual Turquia. Essas grandes migrações empurraram os chamados povos do mar, dos quais os filisteus são descendentes. Esses povos do mar trouxeram grande aflição e destruição aos povos antigos que viviam no litoral do mar Mediterrâneo. Impressionado pela sabedoria de José, o faraó o nomeou governador do Egito, responsável por preparar o país para os anos de escassez que viriam. José começou a trabalhar e a coletar e armazenar toda a produção dos 7 anos de fartura, o que seria crucial para a salvação não só do povo do Egito, mas pôde salvar muitos estrangeiros. Quando a fome atingiu toda a região, Jacó soube que no Egito havia comida e enviou seus filhos, os irmãos de José, ao Egito buscar alimentos. Quando lá chegaram, foram conduzidos à presença de José, mas não sabiam que o homem diante deles era o irmão que haviam traído anos antes. Nós podemos apenas imaginar os sentimentos que passaram no coração de José. Ele poderia estar com raiva e desejado vingança, mas logo quando ele viu seus irmãos, Deus revelou a ele todo o seu propósito. Ele tinha sido escolhido por Deus para ser seu instrumento de salvação, pois todo o propósito de Deus é bendito e salvífico, como nos diz Paulo em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4. Deus, nosso Salvador, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E também no Salmo, capítulo 25, verso 6, o rei Davi declara: Bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Por isso, José imediatamente escolheu o perdão. Ele testou o coração de seus irmãos e, ao ver que haviam mudado, revelou sua identidade. José disse aos seus irmãos: Não tenham medo, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem para salvar muitas vidas. Deus usou a trajetória de José para salvar o povo do Egito e sua própria família. Novamente, precisamos fazer o link com a grande história do povo de Israel e seu propósito no mundo. A figura de José representa todo o povo judeu e como Deus usou esse povo para trazer a salvação ao mundo. Ele representa o próprio Jesus de Nazaré, o Cristo, o grande instrumento de Deus para a salvação da humanidade. Em Cristo se cumpre a promessa de Deus feita a Abraão. Em Gênesis 12, verso 3, lemos: Em ti serão benditas todas as famílias da terra. José então relata aos seus irmãos que a fome seria prolongada na terra e manda buscar seu pai para que vivessem no Egito e assim poder sobreviver.
Sabemos que esse exílio duraria 400 anos. Aquela pequena família se tornaria um grande povo, e no final, Deus levantaria Moisés para guiá-los de volta à sua terra de origem, terra que Deus prometeu a Abraão. Um fato curioso acontece quando Jacó pede a José seus 2 filhos, Manassés e Efraim, para os abençoar como se fossem seus próprios filhos. Devido a esta bênção, os filhos de José dão os seus nomes a 2 tribos de Israel, cumprindo assim o desejo antigo de Jacó de tornar José seu principal herdeiro e a dar a este parte dobrada na herança. A história de José é uma poderosa lembrança de como Deus pode transformar até as circunstâncias mais difíceis em bênçãos, para o bem de muitos. A jornada de José nos ensina sobre resiliência, fé e o poder do perdão. Quando confiamos em Deus, mesmo em tempos difíceis, Ele pode nos guiar a um propósito maior. A vida de José não foi apenas uma história de superação, mas um plano divino para salvar uma família, uma nação e uma grande multidão com gente de todos os povos, línguas e nações. Que possamos, assim como José, confiar em Deus em todas as situações e crer que Ele tem um propósito para nossas vidas. Obrigado por assistir este vídeo. Curta, compartilhe e se inscreva no canal.